Olá pessoal, aqui é Kleber Galucci, professor dos cursos de extensão do Instituto Infinity, e nessa Screen Cam nós temos o objetivo de trabalhar com os contornos do Illustrator. Então, nessa possibilidade de contornos, para trabalharmos com contornos, nós precisamos habilitar uma cor para esse contorno. Eu vou colocar aqui no caso o preto, só para a gente começar. Quando a gente habilita o preto, ele me dá uma espessura para esse trabalho, tá bom? Só que o que é mais interessante é que se eu pegar esse contorno e trabalhar os detalhes desse contorno, nós poderíamos buscar aqui através desse stroke, que vai habilitar o painel stroke, ou através do menu Window, opção Stroke. Quando eu habilito o painel Stroke, ele no caso aqui está no mínimo, podendo me dar somente a espessura, tá, desse contorno. O que é bem interessante é que eu vou clicar nesse menuzinho, que é o menu escondido, tá, o menu de contexto, na verdade, e aí eu vou clicar na opção Show Options. Nessa opção Show Options, nós temos aqui cantos e pontas. Nesse caso, eu vou dar um clique aqui no Round Join, que você vai observar que o contorno nas pontas ele ficou levemente arredondado. Tá? Vou aumentar aqui um pouquinho mais a espessura para a gente poder observar melhor essa característica do contorno. Então, quando eu colocar aqui a possibilidade de arredondamento, é nessa segunda opçãozinha aqui no Round Join. Se eu quiser chanfrado, eu vou dar um clique aqui e ele já me dá a possibilidade desse chanfrado. Um detalhe que é bem interessante é que se eu fizer uma linha, fiz uma linha, tá? Ele tem as mesmas características, mas como esse segmento é aberto, nós temos aqui o cap que controla as pontas, no caso aqui, dando um arredondamento ou também estendendo um pouco esse quadrado, tá bom? Para elementos que nós temos aqui a possibilidade de ter a forma fechada, nós também temos aqui o alinhamento de como vai ficar esse contorno. Então pode ser um alinhamento externo, um alinhamento interno, um alinhamento pela média. Então, quando eu aumentar, ele já vai colocar aqui, ó, o alinhamento dessa base, que é essa linha azul, com contorno para fora dessa linha azul, tá bom? Eu vou fazer aqui agora um outro quadrado, tá? Onde eu vou aplicar e vou acionar a possibilidade de um contorno, tá, tracejado. Então, esse contorno tracejado, quando ele está com essa opção de 12 pt, ele tem 12 pontos de distância entre os pontos e o espaço entre esses pontos. O gap é o espaço entre esses pontos. Então, se você quiser um valor diferenciado, eu vou colocar aqui 5 pt, por exemplo, ele já vai simplesmente colocar uma distância entre esses elementos, de forma que eu possa distanciá-los de uma maneira diferente, não com 12, que seria um espaçamento bem uniforme, né? Mas eu também posso tirar essa uniformidade desse tracejado através desse dash também. Então, vou colocar aqui 20 de dash, tá? E aí você vai ver que nós temos 20, um espaço de 5, 12, nós temos outro espaço de 20, porque nós não temos outro gap, outro valor de gap, que eu vou colocar, por exemplo, 10. Então, aqui eu tenho 20, tenho 5 de espaçamento, tenho 12 e aqui eu tenho 10. Então, sempre começa aqui assim, né? 12, 5, 20, 10. 12, 5, 20, 10. E assim nós temos mais um espaço para colocar valores. Bom, observem que não existe aqui para mim nesse retângulo um equilíbrio entre as pontas. Então eu posso dar um clique nesse item, né, que ele simplesmente vai desalinhar. Nesse caso aqui, ele não busca o equilíbrio entre as pontas, ele preserva exatamente o espaço, o local onde esses valores foram apresentados. Agora, se eu clicar nessa outra opção, nós temos aqui um alinhamento, uma continuidade, um equilíbrio entre esses elementos, ok? Outra coisa que a gente pode fazer, que é muito interessante,
é a possibilidade de aplicarmos em elementos, em segmentos abertos, uma ponta de seta. Então você clica aqui, você já coloca uma seta, claro que está exagerado, eu posso diminuir somente essa seta, tá bom? Colocando Scale, e aí eu tenho aqui também o fechamento dessa seta, pode ser nesse tamanho também, está exagerado, eu vou diminuí-lo. Vou diminuindo, 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 e a gente consegue esse resultado aqui. Claro que está meio estranho, mas a gente pode modificar essa forma e tudo mais, tá? Outra coisa, nós temos um alinhamento também pelas pontas da seta, que ela pode ser um pouquinho bem ajustada ao segmento, mas se você clicar nessa opção, ele estende, ele vai aumentar, ele vai ampliar. Ok? E o profile, gente, profile é quando a gente quer utilizar uma outra forma de criação desse objeto, como por exemplo, estou querendo criar os cílios de um personagem, eu posso fazer assim, mais ou menos. Ou então aqui também para criação de cílios, é claro que quando a gente utiliza uma ferramenta diferenciada, fica mais fácil, né, para fazer de repente aqui, ó, cílios. Vou pegar a ferramenta arco, vou aumentar aqui um pouquinho, estou aumentando só para vocês observarem que esse formato aqui fecha as pontas e esse formato aqui deixa uma ponta aberta e a outra fechada para de repente a criação de cabelo, e assim você vai criando o seu leque de opções, tá bom? Essa é a forma de trabalhar com o painel Stroke, tá? E espero que vocês estejam estudando bastante para que vocês possam dominar cada vez mais o Illustrator, tá bom? Até a próxima!